Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Wagner Aguilar. O Wagner é gerente executivo de educação corporativa no Axé Laboratórios Farmacêuticos. Wagner, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra poder receber o amigo aqui para compartilhar a sua história, o teu momento, o seu futuro. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. É uma grande honra e um prazer o convite que você me fez. Estar podendo contar um pouquinho da história, um pouquinho de como é, né, a nossa história, nossa posição dentro da indústria farmacêutica, na educação corporativa, então vai ser bem bacana esse bate-papo aqui com você. Agora, falando em história, são 17 anos, né, que você está nessa estrada, trabalhando na indústria farmacêutica, nesse segmento tão nobre, né, tão específico como é, né? Como é que está sendo essa tua jornada, Wagner? Então, Luciano, 17 anos exclusivo, né, na indústria farmacêutica. Eu sou farmacêutico de formação, né, então já algo que me chamava a atenção em como eu poder utilizar a minha formação dentro de alguma área específica. E a indústria farmacêutica, ela chegou de um momento em que eu estava transitando, saindo de farmacêutico hospitalar, também trabalhando numa faculdade, né, onde eu comecei a ter ali uma ação até como um docente, mas eu entendi que eu precisava ir para algo diferente, que foi encontrar a indústria farmacêutica na área de vendas, né, então farmacêutico, às vezes a gente olha, ele seria o farmacêutico industrial, mas na parte de vendas, na parte de educação, ele também é muito bem requisitado. Então eu iniciei há 17 anos atrás, numa outra casa, não no Axé, que eu estou hoje. Fiquei por um tempinho e já migrei para o Axé, mas eu iniciei como propagandista, né, que é o profissional que visita o médico, leva conhecimento técnico, científico. Então a gente faz todo esse processo de levar conhecimento também para a classe médica. Você atrapalhava a agenda dos pacientes, é isso? É aquele que todo mundo quando olha, né, fala assim, poxa, vai cortar a minha frente, mas esse é até um ponto interessante para poder aqui rapidamente falar o quanto é importante esta profissão. Inclusive é uma profissão hoje reconhecida por lei, a de propagandista, né, ela não é simplesmente uma função, ela é uma profissão, e o quanto essa classe, né, o quanto a profissão leva conhecimento para a classe médica. Os nossos médicos no Brasil, nem todos conseguem ter acesso a congressos, acesso a conteúdos. Então, a indústria farmacêutica faz um papel muito importante nisso, de levar conhecimento técnico para toda a classe médica. E o propagandista é o grande responsável por isso. Então, a capacitação técnica, a capacitação em conhecimento de um propagandista é altíssima. Então, a educação envolve também isso, de ter profissionais bem capacitados que levam esse conhecimento para a classe médica. Então, não pode mais brigar com eles. Olha, eu recomendo não, porque eles são muito úteis para todos, né? A utilidade dessa profissão é fortíssima para a sociedade num todo, né? Para a classe médica e para a sociedade. Agora, falando ainda desses 17 anos, olhando para trás, o que você pode destacar como desafios que você precisou enfrentar, superar para chegar até onde você está até onde você chegou, Wagner? Olha, Luciano, acho que os desafios são inerentes, acho que a todas as profissões, a todo profissional, né? Eu acho que começa principalmente pela área que hoje eu atuo, que é a capacitação. Quanto mais você se propõe a conhecer, a se capacitar, você consegue chegar em ambientes ou em etapas que você nem imaginava. Então isso já é um desafio, porque hoje se capacitar no Brasil não é simples, é custoso, mas é importante. Então tem o desafio da capacitação, o desafio de entender o mercado, entender o negócio, se envolver corretamente dentro das etapas deste processo, para que você possa evoluir. Então, eu tive essa jornada, sim, de muitos ganhos, né, de uma evidência positiva, profissional legal, mas também com essa parte aí dos desafios pessoais, porque a gente tem que consolidar família, consolidar emprego, né, a profissão, para conseguir chegar. Então, parece simples, mas não é tanto, não. A gente teve a oportunidade de tomar um café junto e nós, na nossa conversa, você falou dessa tua característica de sempre estar buscando desafios, né? Sim, Nunca sim. se acomodar, um cara sempre motivado. De onde vem essa tua característica? Olha, eu acho que é um aprendizado familiar também, né? Tem uma cultura familiar de sempre entender que a gente pode mais, desde que a gente se dedique bastante.
E essa jornada, né, nesses 17 anos, 16 no Axê, ela se deu por entender que eu tinha possibilidades de chegar em funções que eu ia contribuir com novos colegas, porque esse é um dos grandes propósitos, o quanto eu posso ajudar alguém que está ao meu lado. Né? Então, isso me motivou bastante, isso me trouxe para esta carreira, mas eu fiz todo um processo para chegar, porque eu fui de propagandista a gerente distrital, que é uma nomenclatura que se fala na indústria farmacêutica, que é o gestor de campo, que leva, né, todo esse conhecimento à classe médica. E quando eu estava já entendendo que eu poderia fazer algo adicional, foi quando eu olhei para a área de treinamento da companhia. E eu falei, poxa, o que eu posso fazer para chegar lá? Então, também fui buscar capacitação e também fui muito proativo em conversar com os gestores. Olha, eu gostaria de estar nesta frente. O que eu preciso fazer? Então, eu também tive apoio, tive incentivo da companhia, tive incentivo da empresa de me olhar e falar assim, não, nós vamos também te dar desenvolvimento para chegar nessa posição. Então, foi uma carreira bem planejada, bem traçada para chegar na posição que eu estou hoje. Então, né, não nasci um gerente executivo de educação corporativa. Então, eu passei por várias etapas na companhia para entender o quanto eu posso levar de conhecimento. Isso é fundamental também, conhecer muito as etapas da companhia, muitas áreas da companhia, para poder entregar hoje o que eu posso entregar dentro da minha responsabilidade. Agora, falando em motivação, você está com um baita desafio agora, né? Grande. O que você tem de momento como objetivo lá, nessa nova função, nessa nova responsabilidade que você tem, Wagner? Olha, Luciano, é uma pergunta bem interessante e que me instiga muito, né? O desafio é recente e eu estou muito grato até pelo que está acontecendo, porque nesses últimos 10 anos eu atuei como gerente de treinamento de vendas, era focado em uma unidade, mas me deu muito suporte para que eu, junto com a companhia, olhasse agora por um todo. Então, por isso, né, a nova função, o novo desafio é a gestão da educação corporativa da companhia. Então, ou seja, eu vou olhar para todos os colaboradores de alguma forma. E o grande desafio, o grande propósito é o quanto a gente pode melhorar ou aumentar as habilidades, as competências, o conhecimento de cada colaborador para que ele performe muito mais. Só que não é só sobre a entrega para a companhia. Eu acho que a educação corporativa, Luciana, ela tem um ponto adicional na minha visão e na minha proposta, né, no meu propósito também, que é o quanto esta pessoa, porque é um indivíduo muito importante que está dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, o quanto ele vai ser bom para ele, o quanto ele vai melhorar na própria vida dele, porque ele leva isso para fora. Ele não é só entrega dentro de uma companhia. Então, quanto eu vou poder ajudar através de ferramentas, através de apoio científico, de técnicas, de conteúdos, que a gente deixe esse colaborador muito, muito capacitado para entregar alta performance, baseado na cultura da companhia, baseado nas estratégias, baseado num crescimento orgânico muito importante para que a gente tenha uma perenidade de evolução. Então é isso que a educação corporativa hoje nesse desafio tem muito forte para fazer com todos os colaboradores. E estou sim com um frio na barriga positivo, é diferente, mas eu sei que tanto eu, quanto a minha equipe, quanto a companhia, quanto a empresa, a gente pode fazer isso para as pessoas. Isso me deixa muito motivado. São 6.500 colaboradores e isso é algo importante, né? Era a pergunta que justamente eu ia fazer. 6.500 vidas. 6.500 vidas. 6.500 famílias. Sim. Então, o quanto a gente não impacta, né, Luciano? Porque se você tem um colaborador muito capacitado, engajado, motivado, o quanto isso não reflete também na família dele, na casa dele. Isso é algo que é difícil mensurar agora, mas o quanto isso é motivante para nós. É algo que nos deixa muito orgulhosos de poder saber que eu vou fazer algo, né? Eu, quando eu falo eu, é a empresa, a minha equipe, saber que a gente vai fazer algo de muito importante para todas essas pessoas. Eu acho que mais do que desenvolver o profissional dentro da Axé, você desenvolve o ser humano, né, Wagner? Porque aquilo que ele aprende, ele aplica na sua vida, né? Olha, sou suspeito em dizer, porque eu acho que no nosso café eu devo ter falado essa frase para você, mas eu uso muito ela. A única coisa que a gente não consegue tirar do mundo corporativo, quando você pode, né, transitar de empresas por qualquer motivo, é o conhecimento.
Então, todo conhecimento ele é válido, independente se ele é para uma área específica ou não. Quanto mais eu tenho a possibilidade tanto de conhecer quanto de oferecer, é algo fantástico para o ser humano, né? Para o indivíduo. É algo que não tem como. Eu acho que conhecimento enaltece e cresce qualquer cidadão, independente de como, né? Então, a gente está falando hoje do mundo corporativo aqui, da educação, mas o quanto a gente tem que olhar para a educação de uma forma geral, para ter bons profissionais, boas pessoas, bons cidadãos, né? Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Sim. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Wagner Aguilar. O Wagner é gerente executivo de educação corporativa da Shell Laboratórios Farmacêuticos. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Wagner Aguilar. O Wagner é gerente executivo de educação corporativa no Axê Laboratórios Farmacêuticos. Wagner, você, nessa tua trajetória de 17 anos, já disse que você foi propagandista, gerente distrital e hoje você está à frente dessa nova área que está sendo criada no Axê. Quando você percebeu essa tua inclinação para a educação, para o ser humano, como é que isso aconteceu e que você falou, cara, é esse caminho que eu vou trilhar? Legal, Luciano. Olha, ele tem um pouco de vida, porque eu aprendi aprendi a trabalhar com meu pai, né? Então, os ensinamentos, né, de casa, mãe, pai, que começou de pequeno, porque a primeira palavra que eu sempre escutei em casa, a educação vai fazer você chegar onde você quiser. Então, eu já tinha essa visão de que a educação, o ensino poderia me trazer bons frutos desde que eu me dedicasse. Mas profissionalmente foi quando eu me formei em farmacêutico em 2005, fiz minha pós-graduação em atenção farmacêutica. É uma pós-graduação voltada para dar muita atenção ao paciente, que vai à drogaria, o ponto de venda, que vai à farmácia do hospital, para saber me conectar com este cidadão, com essa pessoa que está precisando de algo e poder ensiná-la a utilizar correto um medicamento que foi prescrito pela área médica. Então, ali eu já comecei a entender o quanto eu poderia olhar para a educação e poder olhar para as pessoas. E na faculdade mesmo, né, na transição, né, de formação, eu comecei também a ser responsável pela área de estágio da companhia, da empresa, da faculdade, desculpa, que era a farmácia hospitalar. Então, eu tinha que olhar para aqueles novos estudantes que iam depois serem farmacêuticos. E na indústria farmacêutica, eu sempre gostei de contribuir com o que eu aprendia, ou melhor, compartilhar o meu aprendizado. Então, na minha função de propagandista e de gerente distrital, principalmente, eu sempre fui convidado pela empresa para ministrar curso de novos representantes, que a gente chamava novos propagandistas. Então, chega um novo colaborador, ele precisa aprender os produtos. Eu tinha esse convite, por ser farmacêutico, então eu tinha já um conhecimento técnico, e eu gostava muito de passar o conhecimento. E aí eu fiz isso por 4 anos, na minha função dupla, que eu estava no campo e também era convidado para estes cursos pela companhia. Foi quando, pela diretoria, na época, me fez um convite de, poxa, por que você não vem para a área de treinamento da Força de Vendas? E aí, em 2014, eu migrei para esta área de treinamento específico Força de Vendas. E foi onde eu tive a certeza de que eu poderia unir todo o meu conhecimento, a minha bagagem de campo, mas também levar conhecimento para as pessoas. E isso começou a me deixar cada vez mais animado em aprender. Então, eu aprendo muito mais. Quando eu estou ensinando alguém, não sei, não é engraçado. Quando a gente está ensinando uma pessoa, a gente aprende muito. E onde que eu tive a certeza que quanto mais eu ia aprender, mais eu ia poder ensinar essa equipe. E o desafio foi muito legal, porque nos últimos 10 anos, eu estive à frente de capacitação de 3.000 pessoas diretamente, que são toda a nossa força de vendas, que a gente chama no Axê. Então, eu tinha uma responsabilidade grande, mas que me motivava muito de poder olhar para eles e falar, olha, vocês podem. Com conhecimento, com conteúdo, vocês podem. Então, isso me motivou. E agora, partindo para agora da companhia toda, esse desafio total. Curiosidade do seu amigo aqui, quais são as características, qual é o perfil de um propagandista para poder adentrar na indústria farmacêutica, Wagner? Olha, o principal é uma excelente comunicação.
Ele tem que ser um excelente comunicador, né? Porque ele precisa levar da melhor forma todo o conhecimento para as pessoas, no caso, classe médica, e também chega de uma certa forma indireta ao paciente. Porque se ele se comunica muito bem com o médico sobre todo o perfil de tratamento, todo o benefício de um tratamento, isso chega ao paciente que vai ser medicado, né? Então a gente fala muito da centralidade médica, então ele tem que ter essa comunicação perfeita, mas ele tem que ser muito proativo, ele tem que ser um cara de muita flexibilidade, porque trabalhar como propagandista, você comentou, né, no primeiro bloco a gente estava falando, é aquela pessoa que entra no consultório com a... É que a gente está ali vendo ele em um único momento, mas em média ele tem aí pelo menos de 13 a 15 contatos dia, ou seja, ele entra em 13 a 15 médicos por dia para levar conhecimento. Então a rotina, por isso que eu falo de flexibilidade, ele tem que ser resiliente absurdamente para ele poder fazer tudo isso com muito carisma, com muito conhecimento e com muito entusiasmo do que ele leva de conhecimento. Eu imagino que deve ter história aí, né? Você pode compartilhar alguma conosco, de repente, desse propagandista gerar algum desconforto com algum paciente que estava lá irritado e de repente cortou a frente? Olha, eu posso contar a minha. Eu posso trazer uma história minha, real. Quando eu fui propagandista, isso em 2009 para 2010, né? Eu era propagandista na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e entre vários, né, consultórios, pronto atendimentos, hospitais, que a gente acaba entrando para falar com a classe médica, eu estava, e a gente sempre sinaliza, ou para a secretária, ou para o próprio médico, a gente só sinaliza, olha, estou aqui, te aguardo. E no que eu fui entrar, dentro desse consultório, era um pronto atendimento lá na cidade, uma senhora que estava provavelmente com a neta dela, ela se incomodou que eu ia entrar. E ela me agrediu com um guarda-chuva. Nada assim violento, mas ela foi e me deu uma guarda-chuvada. Você não pode entrar na minha frente. Aí o médico veio, conversou com ela, explicou a situação, explicou tudo. Ela entendeu, mas assim, a primeira reação dela foi de tipo, como assim você vai entrar na minha frente? Foi engraçado, foi estranho no começo, mas depois se torna engraçado e são histórias. Eu acho que nós propagandistas, né, os propagandistas no Brasil afora, tanto do Axê quanto de qualquer outro laboratório, tem muitas histórias engraçadas e muitas também positivas, o quanto a gente ajuda, né, o quanto o laboratório traz de conhecimento, traz de oportunidades para tratar os pacientes no Brasil afora. Você sabe que a Prime tem uma missão há 12 anos de disseminar o network profissional no Brasil, né? Não o network convencional, como a gente está acostumado, que é participar de evento, conhecer pessoas, mas o network profissional com processo, com metodologia, né? Olhando para a tua carreira, Wagner, o quão importante foi e está sendo os relacionamentos que você construiu e tem ainda construído? Luciano, são fundamentais. Eu acho que isso é um ponto mais do que importante sobre a gente se relacionar muito bem. E quando você trouxe, né, na nossa conversa, e estou lendo o seu livro, né, muito obrigado por ele mais uma vez, a diferença entre, né, um network simples para um bem, com uma metodologia, um profissional. Mas independente, como a gente não tinha acesso ou não conhece, todo mundo ainda não conhece, o relacionamento com bons profissionais, com pessoas que te ajudam a evoluir é fundamental, porque você usa não só como um networking, não só como um contato, mas você usa como uma mentoria, você usa aquele profissional para o que ele pode me ajudar a evoluir, às vezes numa conversa, às vezes num insight, às vezes até numa instigação sobre um ponto que faz você refletir. Eu acho que o relacionamento, né, a relação com pessoas, independente de posições, independente de funções que ela exerce, elas são essenciais para o crescimento profissional, onde você absorve, mas desde que a gente também esteja aberto. Se o profissional que faz esse contato não está aberto a aprender, a escutar, a entender e também compartilhar, não vai resolver em nada no crescimento, né? Então, eu acho fantástico e a metodologia que você traz, ela é muito fortalecedora sobre um networking realmente profissional, com objetivos, o que eu preciso para chegar. Aí está a grande diferença, mas é fundamental todo o relacionamento. Agora, o desafio de todo executivo é você conciliar as suas responsabilidades, entregar os seus resultados e ainda não se esquecer que você tem um CPF que precisa ser cuidado
E basicamente a gente está falando de relacionamento, né? Como é que você consegue, eventualmente, conciliar esses dois lados, o CNPJ com o CPF, Wagner? Olha, Luciano, o primeiro de tudo é assim, a gente sabe que tem que fazer uma distinção, sim, mas ao mesmo tempo você também tem que tomar cuidado para não separá-lo totalmente, porque senão você vira um personagem no CNPJ, um personagem no CPF. Eu acho que a gente tem que tentar, de uma certa forma, sermos únicos, mas atentos a... Quando eu estou falando de CNPJ, eu tenho que me dedicar, eu tenho que entregar o meu melhor, como eu faço sempre, como todos nós fazemos sempre. Mas eu, CPF, como eu me olho, como eu me cuido, o que eu faço para que o meu CPF seja a minha principal imagem? Não é separar no fato de, então eu vou deixar o CNPJ de lado. Não, mas o CNPJ pode mudar, o CPF jamais muda. Então, se eu cuidar e se nós cuidarmos bem de um CPF, que é o que a gente precisa fazer desde o network, desde uma capacitação, desde uma progressão pessoal e profissional, o CPF fica literalmente blindado positivamente. E falando de CPF, o Wagner, como é? Família, lazer, eu sei que você é um cara bem família, né? O que você gosta de fazer no final de semana? Quais são os seus hobbies? Conta para o nosso espectador, Wagner. Olha, Luciano, o Wagner Família é um cara que é aquele bem caseiro, no sentido, eu tenho 2 filhos, sou casado com a Indiana. Quantos anos, filhos? Eu tenho o Benício, de 9 anos, fez, agora dia 23, recente, né, fez 9 anos, e eu tenho a Maria Luísa, de 5, que vai estar próxima de fazer 6 anos, a minha duplinha. Casal. Um casalzinho que é difícil, quando a gente fala de filhos, né, não tem como falar que é aquele amor incondicional. Estou casado com a Indiana já há 15 anos, mas juntos há 25, então a gente tem uma grande história também de construção de família, né? A gente acabou estudando muito próximo, a gente fez toda a nossa progressão familiar. E de final de semana, Luciano, o que mais a gente curte é estar juntos, né? Poder, quando possível, viajar juntos, visitar os familiares, porque nossa família não é da região que a gente reside hoje, então a gente volta para o interior, visitar os pais, visitar os amigos. Então eu gosto muito daquela conexão bem estilo caseira, né? Ficar em casa um pouquinho, mas passear sempre que possível. Então é o Wagner hoje, família, com os filhos, com a esposa e com todos ao redor aí. Com relação ao esporte, alguma prática? Olha, hoje, devido a algumas lesões, eu fui praticante na minha juventude de alguns esportes um pouquinho mais pesados para o corpo, né? Então eu gostava de jiu-jitsu, futebol. Então eu tive algumas lesões. Aliás, era um sonho seu jogador de futebol, né? Era, mas as habilidades foram melhores no campo profissional aí da educação. Mas hoje eu faço, por questões de saúde e por também gostar, eu pratico exercício físico diariamente, 7 vezes na semana. Então hoje é a musculação, é a caminhada, mas todo dia tem atividade física. Isso é para questão de saúde e bem-estar, né? A gente acaba ficando se sentindo bem, libera hormônios do bem, a endorfina, quando liberada, a gente fica positivamente fazendo exercícios. Falando de futuro, o que nós podemos esperar de próximos passos, ainda que você esteja num desafio recente, mas se tem de planos para o seu futuro, Wagner? Luciano, é só progressão. Eu acho que o começo nesta nova área como educação corporativa, além de eu oferecer o que eu já tenho, mas eu vou também absorver muito conhecimento. E eu acho que a proposta de carreira é sempre olhar, né? A gente coloca metas, eu tenho metas cada 3, 5 anos, no máximo 5 anos, qual é o meu novo passo. E eu fiz isso até hoje, né? Nessa carreira de 16 anos do Axê, eu consegui traçar isso e já está traçado o próximo. O próximo é, dentro do Axê, espero, caso não, dentro de um mercado, é alavancar minha carreira para uma diretoria, alavancar minha carreira para uma progressão, mas que eu também consiga trazer muito mais pessoas de alta performance, cultivar profissionais que façam o melhor. Então, é um ponto aí de evolução na carreira, né? Hoje, num cargo de gerente executivo, no próximo, uma diretoria que seja de educação ou de negócio, mas é buscar evolução na carreira. Eu acho que é algo que me motiva, me dá um prazer de saber que eu posso alcançar mais e também colaborando com quem vai estar dentro da equipe. Wagner, obrigado por ter aceito o convite, estar conosco, foi uma honra poder ouvir a tua história, teu momento, parabéns pela trajetória e por tudo aquilo que você tem construído na sua carreira.
Luciano, eu que agradeço imensamente seu convite, seu contato. Eu acho que desde a nossa primeira conversa é muito bacana conhecer profissionais e pessoas como você que nos conectam e que nos fazem entender que é positivo, é possível um networking, é possível algo a mais, não só no CNPJ, mas sim no CPF. Então, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento Atlus Group.